Olá a todos que acompanham o Grupo Lance Notícias pelas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo em nossa redação a professora Rossali Beatriz Chioqueta Lorenzetti, que vai falar sobre o lançamento do seu livro Leitura e Cárcere, que aconteceu na Bienal e também em Minas Gerais. E em Xanxerê também ocorreu esse lançamento no passado. E antes de mais nada, boa tarde, professora. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos que nos assistem pelo Lance Notícias. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui. Com certeza, a satisfação também é toda nossa de recebermos a senhora aqui conosco. Professora, para começarmos um pouco sobre esse livro, Leitura e Cárcere. Leitura e Cárcere é o livro que a senhora lançou, então, né, que ocorreu esse lançamento. Pode contar para nós um pouquinho sobre o que trata esse livro? Claro. Então, deixa eu comentar que é uma alegria muito grande eu estar aqui, porque o Maicon, eu tive o privilégio de ser professora dele no curso de Direito. Exatamente. E não porque eu esteja aqui na presença do Maicon, mas um excelente aluno, comprometido, dedicado, responsável, assim, aqueles alunos que a gente tem uma memória afetiva, né? E que tem esperança na humanidade. Obrigado, professora. Então, o Leitura e Cárcere, esta obra aqui, ela é fruto da minha tese de doutorado, que eu concluí pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, em 2021. Então, este livro, nele, né, eu acabei entrevistando os presos aqui do Presídio Regional de Xanxerê, que mais leram num projeto de remissão de pena pela leitura. O que é remissão de pena pela leitura? É diminuir os dias que o preso fica na prisão a partir da leitura. Isso está amparado pela legislação, tem a Lei de Execução Penal e depois a Lei 12.433 de 2011, que permitiu isso, né? Então, a cada livro lido, o preso tem 4 dias a menos atrás das grades. Ele só pode ler um livro por mês, 12 livros por ano, então 48 dias a menos da sua pena. Claro que o preso pode ler mais, mas para poder valer para remissão de pena é este quantitativo, né? E aí, então, o Maicon foi nosso aluno no curso de Direito da UNOESC. Nesse curso de Direito, eu coordenei um projeto de extensão universitária com os alunos bolsistas, e o nome desse projeto era Leitura e Cárcere, Remissão de Pena pela Leitura. Então, neste projeto, os nossos alunos do curso de Direito, eles liam o mesmo livro que o apenado do Presídio Regional de Xanxerê. E, mediante um cronograma, os nossos alunos iam ao presídio e faziam a mediação dessa leitura. E, a partir disso, então, no doutorado, quando comentei lá com o professor orientador, ele gostou muito, o doutor Sandro Braga, e então eu acabei entrevistando os presos que mais leram e fazendo a análise dessas leituras. Tá certo. E esse projeto, assim, a gente já sabe, já conhece ele também, né? O projeto de remissão pela leitura, que o Operário tem, claro, agora vendo com um pouco mais de detalhes. E ele surgiu, então, esse trabalho já começou lá atrás com esse projeto e depois se tornou sua tese de doutorado. Isso, exatamente. Este projeto de extensão universitária, ele iniciou em 2015, ele foi de vanguarda no estado de Santa Catarina. Só para a gente ter uma ideia, em 2018 que iniciou o projeto Despertar pela Leitura, que é do estado de Santa Catarina e que hoje há um professor do estado de Santa Catarina lá dentro da unidade prisional, né? Na época não havia, e então o juiz da vara penal, na época era o doutor André Bianchi, ele quem baixou uma portaria e estabeleceu essa parceria entre Universidade, UNOESC e Presídio Regional. Então, iniciou em 2015. E já na época eu coordenei, fui convidada para coordenar. E ele ficou em vigor até a época da pandemia. Após a pandemia, acabou não sendo mais retomado. Ah, sim. Claro, né? Depois tem todo, né, um procedimento que deve ocorrer depois aí. Esperamos, então, que volte esse projeto, que é muito, muito bacana. E dentro do livro, professor, a gente estava até conversando um pouco antes aqui sobre o que trataria, né, desse projeto, o que sairia,
disso. E o que a gente pode encontrar lendo o Leitura e Cárcere? Eu tenho certeza que o leitor que abrir as páginas do Leitura e Cárcere vai apreciar muito. Tenho certeza disso. Eu tenho recebido assim os feedbacks mais potentes, digamos assim. Leitores que têm conhecimento da unidade prisional e leitores leigos. E todos estão realmente gostando muito da leitura e me estimulando, me apoiando. E a sensação que eu tenho é que eu estou no caminho certo por isso, né? Então, no primeiro, o que eu chamo de introdução de linhas iniciais, eu vou trazer algumas reflexões, como que eu iniciei, por que essa leitura, por que essa escrita, e conto também um pouco sobre a questão de eu, Rossali, quebrar o meu paradigma para adentrar numa unidade prisional. Inclusive isso, né? No segundo capítulo, eu vou trazer quem é o preso que está atrás das grades do sistema carcerário brasileiro. E é bem interessante que os dados, a fatia de dados estatísticos do Brasil, ela acaba se comprovando na amostragem dos presos que eu entrevistei aqui. Então, são presos de baixa escolaridade, são presos, tem percentual, há uma sobre-representação dos presos negros nas unidades prisionais. Eu não solicitei, mas acabou emergindo das falas deles, há uma tipificação bem significativa de usuários de droga, ou tipificados com crime de droga, né? De tráfico, e também, assim, muito jovens. Os presos brasileiros são muito jovens e também relatos de vulnerabilidade social. No capítulo 3, eu trago as condições de produção, como é essa leitura. Um preso, ele fica com 7 ou 8 homens numa cela que é dimensionada para 2 pessoas. Eu falo homens porque na nossa unidade prisional de Xanxerê é só masculino, né? E essa cela tem 3 por 2 metros quadrados, dimensionada para 2 presos, e, na verdade, ali estão custodiados 6, 7 presos, chegou até 8 presos. Como que o preso lê nessa condição? Então, as condições de produção dessa leitura. Já no capítulo próximo, capítulo 1, 2, 3, o quarto capítulo, eu vou trazer a teoria que ancora esse meu estudo. É a teoria da análise do discurso, de vertente francesa. Eu até brinco assim no início do capítulo que quem já conhece a teoria pode pular para o próximo capítulo, não precisa fazer essa leitura, né? Agora, quem ainda não conhece, é interessante porque quando eu faço gesto analítico, que é o último capítulo, que eu chamo a cereja do bolo, né? Foram mais de 100 páginas de transcrição dos áudios desses presos. Eu fiz questão absoluta de eu fazer essa transcrição, porque ali já havia iniciado o meu gesto de análise, né? E aí faço uma conclusão que eu chamo de desdobramentos finais. Então, Maicon, tenho certeza que quem lê o livro vai curtir, vai gostar, vai fazer muitas reflexões. Com certeza. E vai acrescentar também no seu intelecto, né? Vai aprender muitas coisas novas. A gente comentava aqui, inclusive, que vai tratar também sobre a forma de discurso, a forma que você se porta perante a situação em que você se encontra, né? Perante a forma como que os presidiários, quem estava encarcerado, conversava contigo. Era diferente, por exemplo, de como eles se falavam entre eles ou com outras pessoas que têm mais intimidade. Isso acontece na nossa vida também, né? A gente conversava antes aqui justamente sobre essa diferenciação. Quando eu estou perante uma pessoa que eu tenho mais intimidade, a conversa é de uma maneira, porém quando eu estou com uma pessoa que eu tenho menos intimidade, ou que eu me coloque essa pessoa como muito bem cotada, a gente acaba se portando de forma diferente, que essa é uma questão toda de linguagem também, né, professora? Com certeza, eu sou prof de língua portuguesa e a análise do discurso, ela vai fazer a gente compreender isso, que nós somos interpelados pelo inconsciente quando nós falamos. Essa teoria da análise do discurso, ela é maravilhosa para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente fazer algumas conexões.
Então, por exemplo, quando eu iniciei a pesquisa, eu imaginava que todos os presos diriam para mim: eu detesto ler, eu não gosto de ler, eu leio só para sair antes daqui. E nenhum deles falou. Quando eles falavam conscientemente, eles todos, 100%, falaram que gostavam muito de ler. Eu fiz um questionário semi-estruturado, então eles falavam e a partir disso poderia ter alguma alteração. Um dos presos falou que gostava tanto de ler, enfaticamente ele registrou isso, que eu falei: então você comenta com a sua família sobre a leitura. Aí ele falou: ah, não, com a família eu tenho coisas mais importantes para falar. Então, são os deslizes do inconsciente, mas nenhum deles fez isso por mal, em hipótese alguma. A teoria auxilia a compreender que nós nos amoldamos ao jogo do campo social. É isso. Com certeza, né? E tudo isso você sintetizou, acabou colocando dentro desse livro para que as pessoas tenham essa dimensão dessas formas diferentes de se comunicar, dessa forma de linguagem diferenciada, né? Sim, com certeza. E também assim, claro que o livro vai trazer a potência da literatura, porque eu acredito muito na potência da literatura. Então, tem muitos presos que se identificaram com muitas obras. E eles trazem esses relatos e é adorável. Por isso que eu falo que o capítulo da análise das falas deles é a cereja do bolo, porque realmente é um capítulo assim que a gente vai ficando, vai querendo ler mais, não consegue nem parar mesmo, sabe? E aí, Maicon, também respondendo que você falou no início sobre a participação na Bienal do Livro, para mim foi maravilhoso. Eu participei a semana passada, dia 12 de setembro. Para mim ficou um dia inesquecível da minha vida. A primeira vez que eu fui na Bienal do Livro, é o maior evento literário da América Latina. Só para a gente ter uma ideia do mar de gente, 722 mil pessoas estiveram lá nesse período. Eu fui uma das 683, dos 683 autores que lá lançaram livros. Então, para mim, foi maravilhoso, mas havia mais 682 autores nacionais e 33 autores internacionais lançaram. Então, lá é o paraíso da leitura. E quando as pessoas dizem: o livro não vai mais existir, eu não acredito no livro, vai para a Bienal de São Paulo Que tu vai ver como é que é. vai ver a potência da literatura, o potencial da literatura. Com certeza. E como você muito bem colocou, a primeira vez que já foi para a Bienal e já chegou como autora, levando a sua obra lá, e isso com certeza deve ter sido muito gratificante, né? Eu não tenho palavras para descrever, foi realmente muito, muito especial, foi um presente de Deus na minha vida. Eu sempre falo assim que eu preciso muito agradecer a Deus. E eu sempre, o Marco foi meu aluno, sabe que nas aulas eu sempre dizia isso e eu vou falar aqui também. Eu gosto muito daquele pensamento do Fernando Pessoa, que é o maior escritor, o maior poeta da língua portuguesa. Ele diz: somos todos anjos de uma asa só. Somente poderemos voar se nos abraçarmos uns aos outros. Então, são muitos os anjos alados que estiveram comigo na construção do Leitura e Cárcere. Eu preciso agradecer a todos e nem tenho como nominar porque são muitos, né? Eu sozinha jamais teria conseguido. Mas, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Com certeza. Nesse momento também aproveito para agradecer a presença da professora e muito mais além disso, professora, agradecer por tudo que me passou de conhecimento, que realmente foi um período muito bom, passado de aprendizado lá na faculdade, carrego até hoje todos os ensinamentos, principalmente na carreira onde sigo atualmente, que faz total diferença para mim, tudo aquilo que eu aprendi lá atrás. Então a gente sabe da importância que não só a língua portuguesa tem, mas que você tem na minha vida. Professora, muito obrigado. Obrigada, Maicon. Obrigada ao Grupo Lance Notícias pela oportunidade e eu sigo à disposição. E leiam, abram as páginas do Leitura e Cárcere. E antes ainda de encerrarmos a nossa conversa, eu tenho que pedir para a senhora, como que eu faço para estar adquirindo o livro Leitura e Cárcere? Onde que eu acesso? Está sendo vendido em algum outro lugar? Como que eu faço para ter acesso ao livro? Boa pergunta, Maicon. Aqui em Xanxerê, o Leitura e Cárcere está à venda na livraria Livros e Livros. Mas também pode ser comprado pela internet, na Amazon, no Magazine Luiza, na Shopee, tem muitas plataformas. E também em Chapecó, na Tenda Católica, na livraria Tenda Católica, né? Mas aqui em Xanxerê, quem é de Xanxerê, está aqui. É só ir até o centro e está na Livros e Livros, disponível, já sai com o livro em mãos. Tá certo, então, e mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, professora. Obrigada, Maicon.
E então você já sabe onde adquirir o seu livro, adquira Leitura e Cárcere e se delicie com essa leitura. Para essas e outras informações, você consegue acessando os sites do Grupo Lance Notícias, porque informar você, esse é o nosso lance. Não interrompendo. Não? Volta para minha imagem que eu vou fazer de novo essa finalização que eu errei. Tá certo, então você já sabe onde adquirir este livro Leitura e Cárcere. Para essas e outras informações, você consegue acessando os sites do Grupo Lance Notícias, porque informar você, esse é o nosso lance. Agora sim. Ah, perfeito. E eu posso agora fazer o autógrafo? Claro, não vou atrapalhar favor. aqui um Não. Que a gente já concluiu ali. Mas